E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como passamos aí mais essa semana? Eu espero que todos muito bem, espero que todo mundo animado, todo mundo naquela empolgação para conversarmos mais um pouquinho aí sobre SQL Server. Que você tenha descansado bastante, tá? Sempre importante relaxar, sempre importante você dar aquela descansada. É importante você estudar, mas estudar com qualidade, tudo bem? Existe aquele bom e velho ditado, né? Qualidade ao invés de quantidade. Então lembre-se sempre disso quando você for estudar. Às vezes a quantidade absurda de horas que você quer estudar, 2, 3, 4 horas, não vai te dar a qualidade de você talvez tentar conseguir manter o foco por 1 hora, 45 minutos. Com certeza esse tempo vai ser muito mais proveitoso, muito mais vantajoso para você trabalhar do que estudar durante 4 horas e não absorver absolutamente nada. Tá certo? Bom, o vídeo de hoje, mais um vídeo da nossa série de dicas para o DBA iniciante, tá? Eu recebi bastante mesmo e-mails de vocês pedindo que eu continuasse sugerindo algumas dicas para vocês, continuasse passando aí algumas coisas legais para você trabalhar, dicas para quem está começando, porque muitas vezes essas dicas que teoricamente são para quem está começando, elas acabam ajudando bastante também quem já está há mais tempo no mercado de trabalho e que ainda não passou por uma situação como essa. Então hoje vamos aí para mais um vídeo da nossa série de dicas para um DBA iniciante. Hoje eu quero a ajuda de vocês, então eu peço aí a ajuda de vocês, o feedback de vocês com um pouco mais de afinco. Então, quem puder me dar um feedback positivo ou negativo sobre a forma que eu quero produzir esse material para vocês hoje, eu vou tentar fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou passar para vocês um cenário real, um caso real que passei recentemente, passei na semana passada, e eu quero utilizar um pouco mais de imagem, um pouco mais de desenho, um pouco mais aí de diagrama para tentar colocar você no meu contexto, trazer você para o que aconteceu comigo, para o meu problema. E eu quero saber o seu feedback, eu quero saber se isso está legal, se isso foi bom, se isso não foi bom. Se não foi bom, o que eu posso melhorar? Se não foi bom e você não acha que dá para melhorar, eu também quero saber, tá legal? Eu tô sempre com aquela vontade de ouvir o que você acha, de ouvir o que você tem para me dizer, tá legal? Eu faço isso daqui para te ajudar. Eu faço isso aqui para que você consiga aproveitar ao máximo esse material. Então, se eu faço uma coisa que ela não está te ajudando, por favor, me avisa. Tá legal? Me fala. Né? Poxa, Vitor, isso não tá legal. Vitor, troca isso. Vitor, arruma esse cabelo aí na câmera, faz essa barba. Não gosto de você assim. Mas até que tá bom, não tá? A minha barba até que tá bonitinha, né? Fala a verdade. É o rosto simpático, não é verdade? Aí, se eu estiver fazendo algo que você não gostou, que você não está gostando, me avisa. Tudo bem? Bom, hoje eu quero mostrar para você uma query bem legal que eu utilizei para resolver, na verdade, para ajudar na análise e na resolução de um problema em um cliente que eu tive recentemente. Então, eu quero desenhar esse cenário para vocês. Então, eu espero que fique legal. Eu acho que vai ficar, eu acho que vai ficar uma coisa bacana. Mas se você não gostar, me avisa, tá legal? Me dá aí a sua ideia. Falar, Vitor, não ficou legal, não faz assim. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Então vamos lá. O que aconteceu comigo recentemente? Eu fui acionado por um cliente e esse cliente ele disse para mim que ele estava passando por uma extrema lentidão no ambiente de SQL Server. Então ele estava sofrendo uma extrema lentidão no ambiente de banco de dados que ele possuía. Então esse ambiente ele era mais ou menos assim. Então eu tinha lá a maquininha onde ele tinha um banco de dados SQL Server, que na verdade nem era um banco de dados tão grande assim, tá legal? Então ele tinha lá o banquinho de dados SQL Server, ok? E qual que era a configuração dessa máquina? Bom, essa máquina ela estava numa caixa, num servidor. Vou colocar aqui para vocês a configuração. Então essa máquina ela possuía 8 GB de memória RAM. Então ela tinha
8 GB de memória RAM e ela tinha 4 cores. Então ela estava aí com 4 cores de CPU, ok? Maravilha. Uh, e a primeira coisa que eu tentei fazer com esse cliente, assim que ele reclamou, ele ligou para mim falando que ele estava com uma lentidão, foi entender um pouquinho melhor o cenário desse cliente. O que significava essa lentidão? A primeira coisa que eu perguntei para ele é se a aplicação ela ficava no mesmo servidor ou se ela ficava em um servidor diferente. E ele disse para mim, não, a minha aplicação ela fica numa caixa diferente. Então, eu tenho lá um servidor somente para a minha aplicação. Tá? E aí eu tenho esse SQL Server conversando com essa aplicação, tá? E essa aplicação conversando com esse SQL Server. Maravilha? Primeira coisa que eu fui tentar avaliar foi se eu tinha alguma utilização de CPU nesse servidor. A CPU estava normal. A outra coisa que eu fui avaliar, utilização de memória. A outra coisa que eu fui avaliar, como é que estava a utilização de rede. E todos esses caras que eu avaliei, eles estavam ok. Eu não tinha nenhum problema. Tá? Na verdade, todas as vezes que eu habilitei alguma monitoração, que eu chequei como é que estava a utilização desse servidor, não tinha nada acontecendo do lado do SQL Server. Mas nada mesmo. A CPU estava extremamente baixa, a memória estava bem baixa, a rede estava bem baixa, não tinha nenhuma conexão solicitando nada pesado para o SQL Server. Então, a minha resposta para esse cliente foi, olha, o seu servidor de banco de dados está ok. O seu servidor de banco de dados SQL Server está se comportando extremamente bem. Não vejo problema algum nesse servidor de banco de dados. E o cliente falou para mim, não, mas eu tenho vários relatos de lentidão muito forte do lado da minha aplicação. E o cliente falou para mim, olha, eu tenho certeza absoluta que deve ter alguma coisa rodando aí do lado do SQL Server. E não tinha. E aí eu fiquei com a seguinte ideia na minha cabeça. Poxa, eu tenho que tentar arrumar um jeito de mostrar para esse meu cliente que realmente eu não tinha nada acontecendo no servidor. Poxa, eu conseguiria fazer isso se eu tivesse como puxar aqui um histórico de utilização da CPU. Se eu conseguisse, então, puxar em um histórico de utilização da CPU, eu conseguiria mostrar que do lado do SQL Server, tudo estava ok. E que eu teria como mostrar que a utilização da CPU, caso tivesse alguma utilização da CPU desse lado, poderia ser alguma aplicação ou algum agente de monitoração, alguma coisa que estivesse rodando, mas que não fosse dentro do SQL Server, fosse dentro da máquina, mas não era do SQL Server. Tá legal? E aí eu comecei a buscar algumas informações. A primeira coisa que eu perguntei para esse cliente foi a seguinte: baseline. Você tem aí um baseline de utilização de recurso dos seus servidores de banco de dados? E adivinha qual foi a resposta desse cliente? Não, a gente não tem. Maravilha. Então, a próxima coisa que a gente vai ter que fazer depois de resolver esse seu problema, mostrar para você que o problema não é do SQL Server, é configurar um baseline. Mas, infelizmente, nesse momento, eu não tinha essa informação. Tá? Porque vocês sabem, né? Eu poderia montar esse baseline, tá legal? Poderia, por exemplo, utilizar lá o nosso perfmon, ok? Para montar esse baseline. Poderia utilizar, Vitor, tem também lá, você pode utilizar o data collector do SQL Server. Poderia utilizar todos esses caras. O problema era que para rodar esses caras, eu teria que começar a coletar agora e talvez esperar 2, 3, 4 dias para ter alguma informação. E esse cliente ele precisava dessa informação exatamente agora. Eu tinha que mostrar para ele que do lado do SQL Server estava tudo bem, para que ele pudesse focar, para que ele pudesse levar essa informação para a equipe de desenvolvimento, para ele conseguir solicitar a ajuda da equipe de desenvolvimento e tentar descobrir se existia algum problema aqui.
Poxa, Vitor, mas e aí? O que você fez? Então, como resolver um problema desse? A primeira coisa que eu perguntei para esse cliente, tá? Eu vou colocar uma paginazinha nova aqui para a gente continuar desenhando. A primeira coisa que eu perguntei para esse cliente foi qual a sua versão de SQL? E maravilhosamente ele falou para mim, olha, eu estou utilizando o SQL Server 2008. Uau! Fiquei feliz quando eu ouvi isso. Por quê? Porque o SQL Server 2008, ele tem uma ferramenta de monitoração que vocês conhecem bastante, chamada Extended Events. E essa ferramenta de monitoração Extended Events, ela tem uma seção de monitoração que já começa a funcionar assim que o SQL Server sobe, chamada System Health. E a System Health, ela tem a informação que eu preciso sobre uso de CPU. Uau! Tá aí o que eu tenho que fazer. Tá aí o que eu preciso focar. Preciso arrumar alguma forma de buscar a utilização de CPU dentro da System Health. Preciso fazer isso. Maravilha. Então foi aí que eu foquei. Ok? Foi aí que eu foquei, comecei a procurar maneiras de buscar e, consequentemente, montei uma query aqui, uma queryzinha bem bacana, tá? Que utiliza, então, olha só, se você olhar aqui comigo, opa, vamos lá. Uou. Vamos sair daqui, né? Eu não quero esse cara, eu preciso só desse. Então, se você olhar aqui comigo, essa minha query, ela está indo buscar as informações aonde? System Health. E aí eu estou utilizando, né, o famosíssimo xquery, ok? Xquery, tá vendo aqui, ó? Xquery. Fica mais fácil se eu fizer assim, né? Muito mais. Xquery para extrair a informação de dentro do System Health. Pô, Vitor, por que você está usando Xquery? Porque Xquery, Xquery não parece um sanduba? Fala a verdade, fala para mim. Xquery, vamos usar o Xquery. Me dá um Xquery aí. Hein? O sanduíche dos DBAs, maravilha. Dá um Xquery com um ovo, dá um Xquery salada para mim. Parece um sanduba, fala a verdade. Né? Então, o Xquery é a linguagem que nós temos para trabalhar com o XML. Então, o resultado do System Health é em XML. O resultado do Extended Events é em XML. Tá legal? Então, com o Xquery eu consigo extrair exatamente o que eu preciso. E essa minha query, ela faz exatamente isso. Olha só, olha que legal, olha que extremamente útil. O que eu tenho nessa query? Eu tenho o seguinte resultado, que me ajuda demais. Ajudou, inclusive, esse meu cliente a levar essa informação e mostrar que nós não tínhamos nenhuma contenção do lado do SQL. Eu tenho aqui, olha só, primeira informação legal que você tem, que ajuda demais, tempo. Então, eu tenho o tempo de CPU. Deste tempo, quantos por cento estava em utilização no sistema e quantos por cento estava em utilização no lado do SQL Server. Uau! Me acompanhou? Você conseguiu entender o que a gente acabou de fazer? Eu não habilitei coleta nenhuma. Eu conseguiria essa informação com Data Collector? Conseguiria essa informação com o Performance, o Perfimo, criando lá o nosso Data Collector set? Conseguiria, mas eu não precisei fazer isso para retornar a informação do dia para esse meu cliente. Porque o que ele precisava era que a gente tivesse as últimas 4 horas de utilização de CPU e que ele conseguisse levar para a equipe de desenvolvimento essa informação e mostrar, olha só, do lado do SQL Server, você está vendo aqui, ó, do lado do SQL Server, eu não tenho nada acontecendo. E era exatamente esse o cenário que nós tínhamos do lado do SQL Server. Não tinha absolutamente nada. Eu tinha alguns momentos, né? Eu tinha alguns momentos, por exemplo, aqui, na verdade, né, ao invés de estar 0, estava lá 5%. Aqui, ao invés de estar 0, estava 1%, mas não passava disso.
E este cenário aqui era basicamente o mesmo. Eu tinha lá 40%, 30%, então a maior parte da utilização estava do lado do sistema, não estava no SQL Server. Ah, Victor, você gostou disso, né? Porque você mostrou que o problema não era no SQL. Não, a ideia não é essa. A ideia não é você mostrar e falar, ok, se vira que o problema é teu. A ideia é levantar o máximo de informação que a gente conseguisse para ajudar a direcionar isso para quem pudesse pegar mais detalhes da informação. Então, do lado do SQL Server, a gente não tinha mais o que buscar. Estava aí, ó, explicitamente pronto na tela que do lado do SQL Server não existia problema algum em relação à utilização de CPU, utilização de recurso. Então, a lentidão ela não estava na camada de banco, não ainda, pelo menos. Alguma coisa estava acontecendo que estava ou fechando a conexão da aplicação, coibindo a aplicação de solicitar coisas para o SQL Server. E era exatamente esse o cenário que nós tínhamos nesse cliente. Assim que eu peguei essa informação, passei para esse cliente, eu inclusive mandei no Excel, montei um gráfico bacaninha, bonitinho, porque você está vendo aqui, né, que você tem a informação de tempo, certo? Então, olha só, vamos voltar aqui. Você tem a informação de tempo. Então, essa informação aqui te dá um excelente eixo. Esse cara pode ser uma outra informação no seu gráfico. Pronto, eu mandei isso em um gráfico para esse meu cliente. Esse cliente foi para uma reunião com a equipe de desenvolvimento e mostrou, olha, do lado do SQL a gente não tem nada, do lado do SQL não existe contenção, mas a gente tem alguma coisa acontecendo aqui, ó, que é sistema. E aí o pessoal começou a avaliar o lado da aplicação, os administradores do servidor, os administradores Windows começaram a avaliar o porquê que essa utilização de CPU pelo sistema estava tão alta, né? Não alta, absurdamente alta, mas era maior do que utilizada pelo SQL. E aí foram descobertos alguns problemas, foram descobertos algumas contenções do lado da aplicação e foi descoberto também um pouco de contenção dentro do servidor. Tá? Existia um software de monitoração, esse software de monitoração era padrão na empresa, todos os servidores que eram administrados pela equipe de infraestrutura tinham que usar esse software, existia um agente e por algum motivo esse agente estava consumindo mais CPU do que o normal, então ele estava consumindo bastante CPU até dentro do SQL Server e eles resolveram instalar alguns patches de correção e a gente passou a ter um cenário mais normal, tá? Começou a baixar a utilização de CPU, tudo bem? E aí a aplicação foi corrigida e voltou a conectar no SQL Server. Mas o legal que eu quero mostrar para vocês aqui, a ideia principal disso daqui que eu estou discutindo com vocês é o quanto que foi fácil eu buscar essa informação com uma monitoração que já está pronta. Isso aqui já está ligado no SQL, cara. Está pronto no SQL Server, ok? Está pronto. Isso daqui, olha só, está utilizando o nosso bom e velho Extended Events, né? Está utilizando aí nosso bom e velho System Health. E aí, com o System Health, eu consegui mostrar para esse meu cliente que realmente não existia problema aqui, ok? Aqui estava normal. Não tinha nada desse lado. Na verdade, existiam alguns pequenos problemas do lado da aplicação, certo? E na caixa do SQL Server tinha um pequeno processo que precisava ser corrigido. Ok? Com essa informação, isso foi corrigido. E logo na sequência, né, não posso esquecer de te dizer que logo na sequência, o que pedi para eles foi, vamos configurar então um baseline detalhado desse seu servidor, um baseline detalhado desse seu ambiente, para a gente ter mais informações, não só o histórico de CPU, mas qualquer outra informação que você precisar. Tá legal? Uma dica rápida, uma dica simples. Eu vou disponibilizar essa query. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, vá até o meu blog. Acesse o blog, porque a query está lá. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo blog, está aí a query para vocês. Vocês estão com a query na tela, no post, para vocês utilizarem. Tá legal? E, novamente, eu agradeço demais o feedback de todos vocês, muito mesmo, todas as mensagens que vocês me enviam e peço de novo, agora com
uma atenção especial se essa modalidade, se essa maneira que eu produzi o vídeo para vocês, com esse diagrama, escrevendo, desenhando, trazendo você para o meu cenário, trazendo você para dentro do meu contexto, se ajudou, se facilitou você a entender o que eu quis explicar. Se você gostou, me avisa. Se você não gostou, me avisa também. A ideia é essa. A ideia é melhorar sempre, tá? É isso que eu quero fazer com vocês. A ideia de produzir esse material é sempre ajudar no seu dia a dia, é sempre ajudar você a crescer profissionalmente, ok? É seguir o meu lema, né? As minhas 3 palavras que eu escolhi para definir o que eu gosto de fazer, que é aprender, praticar e compartilhar. Tá legal? Então eu estou sempre tentando aprender uma coisa nova, estou sempre praticando, estudando essa coisa nova e compartilhando essa coisa nova com vocês. Tá legal? E eu quero que isso seja sempre uma coisa legal, uma coisa boa e útil, tá? Eu quero que seja útil. A minha ideia principal é que você pegue isso que eu acabei de te mostrar, você guarde esse script em algum lugar e que um dia, se você precise, você lembre, execute e resolva a sua situação. Tá legal, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, uma semana cheia de problemas, aqueles problemas nervosos, cabeludos, que só você consegue resolver. Hein? Ninguém mais resolve. E depois que você resolver, você percebe o quanto que você evoluiu profissionalmente. Tá? E aí você faz o que eu acho que todo mundo deveria fazer. Ok? Você aprende, você pratica e você compartilha. Tá legal? Compartilhar é sempre bom. Tá legal, gente? Então, eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Obrigado mesmo pelo feedback. Espero encontrá-los novamente no nosso próximo vídeo. Tenha aí uma excelente semana. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima, nosso próximo vídeo. Beleza? Grande abraço, galera. Até mais.